O título deste sermão é Conhecendo ao Senhor e se tornando forte e ativo. Ele foi proferido pelo pastor Edson Rosendo, da Primeira Igreja Batista Reformada em Caruaru. Que o Senhor nosso Deus possa fazer com que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo a compreenderem todas as verdades aqui proferidas. Diz assim a palavra de Deus: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja eficaz aos nossos corações. Concede, ó Deus, que a interpretação seja fiel, seja leal. Dá-nos sempre, ó Deus, que sejamos fiéis à tua palavra. Não temamos nada que nela está escrito. Para que possamos reconhecer que todas as palavras dessa profecia são inspiradas. E não tenhamos nenhum medo. Não temamos nem homens, nem instituições. Mas que preguemos com fidelidade a tua palavra, como único remédio eficaz e santo para salvar pecadores. Abençoa os nossos corações, tem misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Conhecendo o Senhor e se tornando forte e ativo. Meus irmãos, nós vivemos num país do terceiro mundo, que é o Brasil. Existem os países do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O nosso é o terceiro. Nós vivemos ainda, por cima disso tudo, numa região desfavorável, que é o Nordeste. E ainda, além disso, moramos no interior. Então, nós estamos inseridos numa região de subdesenvolvimento. E tudo isso dá a impressão de que nós temos uma vida com pouco movimento, pouco ritmo, porém nada mais enganoso. Mesmo nessas condições de atraso da região, de país do terceiro mundo, de interior, mesmo nessas condições nós vivemos numa vida de correrias, de muito trabalho, de muita atividade, sem tempo, não temos tempo. As cidades da região aqui, elas ganham novos habitantes e se expandem cada dia que passa. E tudo tem se tornado muito longe. Nós dependemos de transporte, particular ou coletivo. Nós temos saído cedo das nossas casas e temos chegado tarde aos compromissos que vamos cumprir. E temos chegado mais tarde ainda de volta aos nossos lares, seja meio-dia, seja noite. O movimento da vida moderna nos torna cansados, sem ânimo, fracos, com pouco tempo para ir ao templo comungar, com pouco tempo para orar, para estudar a Bíblia, para visitar alguém, até alguém que esteja doente. Nem temos tempo de visitar os doentes. E pasmem, nós temos pouco tempo até para ler a Bíblia. Em outras palavras, o movimento alucinante da vida moderna tem literalmente roubado de nós o tempo devido aos compromissos com o reino de Deus. O tempo devido à comunhão com Deus. A propósito, irmãos, como é que tem sido a nossa adoração contínua que temos pregado recentemente? Nós temos enxergado com todas as letras que não basta apenas sabermos que precisamos adorar continuamente, que não é suficiente apenas termos a consciência que somos devedores de prestar a Deus um culto contínuo. Estamos conscientes disso? Temos aprendido que é necessário lançar mão dos instrumentos disponíveis para essa tarefa. Quais são esses instrumentos? A oração perseverante. Mas como orar perseverantemente se não temos tido tempo? A leitura da Bíblia é outro instrumento que precisamos lançar mão. Mas como lançar mão desse instrumento se não temos tido tempo? E o estudo da Bíblia? Ora, se nem ao menos nós lemos, quanto mais estudar a Bíblia. E a comunhão com o corpo de Cristo? Tanto na frequência, ao templo, aos núcleos, quanto na visitação. Onde está o tempo? Esses instrumentos são indispensáveis. Nós diríamos que são vitais na concretização da tarefa de adorar continuamente ao nosso Deus. Mas como lançar mão desses instrumentos se não atentarmos para a importância crucial de conhecermos o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele a quem adoramos? Muitas justificativas nós vamos apresentar. E a primeira será a falta de tempo. Não tenho tempo de gastar para conhecer o Senhor. A segunda desculpa ou justificativa poderá ser a falta de dinheiro para tomar ônibus e vir ao templo
a falta para comprar livros, comentários para estudar e crescer. A terceira poderá ser o cansaço, que nos acomete depois de um dia extenuante de trabalho. Cansei demais, estou cansado, não tenho tempo de ir para o templo. E assim, irmãos, a quarta poderá ser isso, a quinta poderá ser aquilo. Facilmente exerceremos toda a nossa competência de dar desculpas, de apresentar justificativas para o fato de que não estamos, de fato, usando os instrumentos necessários para conhecermos aquele a quem adoramos. Até parece que o conhecimento de Deus é uma tarefa que podemos dispensar, que podemos passar sem ela. Pela forma como nos justificamos, fica parecendo que o conhecer a Deus, para nós, tanto faz como tanto fez. Podemos passar muito bem sem Ele. Dizemos assim, basta apenas sermos crentes. Essa questão de conhecer a Deus profundamente, cuidaremos disso lá no céu. Mas se estivermos pensando assim, estamos enganados. Daniel, um dos profetas do Senhor, ele experimentou na pele o cativeiro babilônico, que foi imposto a Israel. Ele ainda era jovem, quando Nabucodonosor invadiu o território cananeu, onde morava Israel, e levou toda a nação dos judeus cativa para a Babilônia. E pela providência de Deus, houve uma seleção lá, um concurso para os jovens de classe nobre que foram trazidos de Israel, e Daniel se apresentou, e pela providência de Deus ele fez o concurso, foi selecionado, e a função era aprender a cultura dos caldeus, e, se aprovado, trabalhar no palácio como assessor. Mas sendo um jovem atento à palavra de Deus, sendo um jovem de oração, de meditação, ele discernia perfeitamente que a causa do povo estar ali no cativeiro havia sido o distanciamento e a desobediência à palavra de Deus. Nós estamos aqui porque desobedecemos a palavra de Deus como nação. Ele sabia disso. Então Daniel enxergou que a fraqueza espiritual e a falta de ânimo para com as coisas sagradas tinham sido produzidas exatamente pela falta do conhecimento do Senhor. Foi dessa forma que nesse texto citado aqui, Daniel mostrou claramente que o conhecimento de Deus é o fator determinante para que o povo do Senhor se torne forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus será forte e ativo. Podemos da mesma forma fazer a negativa. O povo que não conhece ao seu Deus será fraco e disperso. No contexto aqui, do capítulo 11 de Daniel, queria que os irmãos acompanhassem comigo, essa declaração do versículo 32 se inicia com um mais, conjunção mais. Ele diz assim, versículo 32, aos violadores da aliança, ele quem? Vamos ver daqui a pouco. Ele com lisonjas perverterá. Mas, em contrapartida, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Irmãos, esse mais aqui vai fazer um contraste com o homem vil. Veja o versículo 21, ainda desse capítulo 11 de Daniel. Diz assim o versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intriga. No versículo 31, diz assim, dele, isto é, desse homem, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Então, esse homem vil, no versículo 32, vai fazer o seguinte, aos violadores da aliança, esse homem vil, com lisonjas, com elogios, com sedução, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em outras palavras, Daniel profetizava a respeito do anticristo, que com suas muitas palavras suaves, deliciosas, elogiosas, enganaria a muitos, inclusive os que violassem a fidelidade ao Deus da aliança, para em seguida dizer, mas os que conhecem ao seu Deus se tornarão fortes e ativos. Isto é, serão isentos de serem enganados pelo espírito do anticristo ou pelo próprio anticristo. Permanecerão fiéis. E esse espírito do anticristo, irmãos, já está no mundo faz tempo. João, o evangelista, ele escreveu e disse assim, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. 1 João 4, 3.
Então, por todas essas evidências e verdades pronunciadas pela boca do próprio Espírito Santo de Deus, jamais nos cansaremos de ensinar aos irmãos que a igreja que conhece a Jesus Cristo se tornará forte e ativa, sairá da indolência, sairá do desânimo, sairá da rota de colisão com o engano, com as falsas doutrinas, será esperta em reconhecer as palavras sutis e elogiosas dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que dizem, façam como eu mando, mas não façam o que eu faço. A igreja que conhece a Jesus Cristo, o seu Senhor, será uma igreja composta de crentes não conformados com o mundo, crentes que estarão separados das práticas mundanas, crentes que odiarão o pecado em todas as suas formas. Se nós somos esses crentes, fortaleçamos cada dia mais, irmãos. Se não somos esses crentes, busquemos conhecer o Senhor Jesus Cristo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com o máximo de tempo que possamos dispensar, porque certamente não estamos conhecendo como deveríamos. E isso é causa de fraqueza espiritual, de desânimo para a obra do Senhor. E, mais grave, envolvimento com o pecado e com as práticas mundanas. Por isso, atentemos para o conhecimento do Senhor e entraremos na grande arena dos crentes fortes espiritualmente e ativos na obra do Senhor. Mas conhecendo o Senhor e se tornando forte e ativo. Por que conhecer a Deus? Por que conhecer a Deus? É a primeira pergunta que nós faríamos aos irmãos nessa noite. Todos nós, irmãos, aqui presentes, em algum momento de leitura de algum livro devocional, de jornal evangélico, ou mesmo ouvindo alguém falar, já tomamos conhecimento de palavras muito complicadas que se referem a Deus. Por exemplo, imanência, transcendência, palavras complicadas, imutabilidade, perfeição absoluta, autoexistência, existência não derivada, todo suficiente, todo poderoso, autoconsciente, incompreensível, imperceptível ao senso natural, infinito em seu ser, incognoscível, onisciente, onipresente, onipotente, insondável. São palavras complicadas, que quando ouvimos, causam-nos um senso de uma grandeza muito elevada e também da nossa pequenez. Não ousamos nem tomar o dicionário para procurar tais palavras e compreendê-las melhor, até as palavras. Sempre escolhemos o caminho mais fácil. Esquecemos. É melhor esquecer essas palavras. É melhor não mexermos com esses termos, com essas coisas complicadas. Nós somos salvos e isso é o que importa. Esse conhecimento assim mais refinado, mais apurado, fica para os teólogos. É isso que dizemos, ou pelo menos é dessa forma que procedemos. Mas eu pergunto aos irmãos, quem foi que nos autorizou a pensar dessa forma? Em que parte da Bíblia nos apoiamos para concluirmos esse terrível absurdo? Enveredar por esse caminho, irmãos, é ter sido aliciado, é ter sido seduzido pelo espírito do anticristo, que com suas palavras sutis e elogiosas procurará desviar os membros da aliança da sua lealdade para com Deus. Pois está escrito assim, aos violadores da aliança, ele, o anticristo, ou o espírito do anticristo, com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Como dessa forma ficaremos conhecendo o nosso Senhor e nos tornando fortes e ativos? Não há, irmãos, em toda a Escritura, uma só ordem de nos acomodarmos na busca do conhecimento de Deus. Pelo contrário, as Escrituras nos ordenam de capa a capa a buscarmos mais e mais, crescentemente, o conhecimento de Deus como razão e objetivo primeiro da nossa existência. Tem sido isso realidade nas nossas vidas? Está escrito assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Quantas vezes, irmãos, ainda que apenas para nós mesmos, no pensamento, não ficamos enaltecendo a nossa própria sabedoria, gloriando-nos nela, enaltecendo a nossa própria beleza, a nossa própria capacidade de trabalho? Quantas vezes? Eu sou forte, eu sou bom mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes no dia não ficamos nos gloriando na nossa força, nas nossas proezas, na nossa capacidade? Quantas vezes não ficamos a nos deliciar com a nossa pobre riqueza,
mesmo que sejam uns poucos reais guardados na poupança? Muitas vezes é a resposta. Mas quantas vezes ficamos a nos gloriar, a nos deliciar, a nos satisfazermos pelo fato de estarmos conhecendo o Senhor e progredindo nessa tarefa? Será que Deus pode dizer a respeito de nós o mesmo que dizia a respeito do salmista? O Senhor disse assim a respeito de Davi: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Salmo 91, 14. Ou como diz no outro texto: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6, 6. A sequência é clara: misericórdia, conhecimento de Deus. Nunca sacrifício e holocaustos. Deus não olha para os nossos sacrifícios, Deus não olha, mas para o sacrifício de Jesus Cristo apenas. Nem olha para os nossos holocaustos, porque só quem é digno diante de Deus é o Cordeiro de Deus, que foi morto. Ele olha sim para a presença da misericórdia e para o crescimento no conhecimento dele nas nossas vidas. Até porque a presença da misericórdia e o conhecimento que temos de Deus são operados por ele mesmo, em nós. Outro exemplo ainda: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Não venham todos, irmãos, fiquem aí. Não venham todos, apenas os que estiverem cansados e oprimidos. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprendam a me conhecer. Aprendam comigo. E isso debaixo do meu jugo. Ninguém que não toma um jugo aprenderá de Jesus. Ninguém que se recusa a negar-se a si mesmo conhecerá o Senhor. Sem tomar o jugo, nada feito. E tem mais: a tarefa de nos ensinar é uma tarefa dura para o professor. Aprendei de mim. Vamos aprender com quem? Vamos aprender com Jesus. Essa é uma tarefa para ele dura. Mas ele diz: aprendei de mim. É uma tarefa dura para ele, por causa da nossa estupidez, por causa da nossa ignorância. Mas mesmo assim conseguiremos aprender, porque o nosso professor é paciente e humilde. Ele diz assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E a nossa aprovação será líquida e certa, porque certamente encontraremos descanso para as nossas almas. Ou ainda outro texto diz assim: e a vida eterna é esta. Jesus disse: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer o Senhor. A vida eterna consiste em conhecer o Senhor Deus, o Pai, e conhecer o Senhor Jesus Cristo, o nosso enviado, o nosso Salvador. As insondáveis riquezas de Deus nos são transmitidas à medida que o conhecemos. Não é uma tarefa fácil conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é como conhecer uma pessoa, nosso igual, nosso semelhante. Conhecer a Deus, irmãos, é uma tarefa complexa. Deus é o nosso Criador. A distância entre nós e Ele é tão incomensurável que se Deus não tivesse decidido se revelar a nós, e nunca o conheceríamos, nunca. Somos devedores de conhecê-lo, porque Ele é a fonte da vida. A sua palavra nos ordena e estimula a isso. A vida eterna consiste em conhecermos a Deus. Não podemos nos atrever a, como crentes, satisfazer-nos apenas com o conhecimento inicial do Deus Salvador. Ou pior que isso, contentar-nos apenas com o conhecimento natural de Deus. Aquele mesmo conhecimento que é próprio dos que vão para o inferno. Não, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A nossa vida depende do conhecimento do Senhor. Jamais poderíamos conhecê-lo. E uma vez que Ele decidiu revelar-se a nós, façamos de tudo para conhecê-lo, o máximo que pudermos. Porque o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em segundo lugar, o que podemos e devemos conhecer de Deus? O que podemos e devemos conhecer de Deus? Deus, Ele não é um ser complicado, mas Ele é um ser complexo. Existe uma diferença. Se Deus fosse complicado, nenhum de nós jamais poderia conhecer qualquer aspecto dele. Dentro do nosso conhecimento, não cabe o conhecimento de Deus. Deus é eterno, nós fomos criados. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Deus é criador, nós somos criaturas. Deus, Ele é absoluto, nós somos relativos.
Deus é Deus, nós somos homens. Comecemos dizendo que o nosso ser nunca suportará o ser de Deus, nunca. Nunca o conheceremos como Ele é, nem lá no céu, nem lá no céu. No céu continuaremos sendo criaturas, e Ele Criador. No céu continuaremos sendo relativos, e Ele absoluto. Como Deus é infinito, e nós finitos e limitados, jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Nesse sentido, podemos dizer que Deus é incompreensível. Isto é, que não pode ser compreendido plenamente. Esse sentido precisa, no entanto, ser claramente distinguido do significado mais comum, que diz assim: incompreensível é tudo aquilo que não pode ser compreendido. Não é verdade dizer que Deus não pode ser compreendido, mas sim dizer que Ele não pode ser compreendido plenamente. Diz o Salmo 145, 13: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A grandeza de Deus está além do sondável, além do decifrável. É tão enorme que não pode ser plenamente conhecida. E o Salmo 147, 5 diz assim: grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. É imensurável. No entanto, o que de Deus se pode conhecer, Ele nos manifestou através da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para nos ensinar a respeito de Deus. 2 Timóteo 3,16. Notemos, irmãos, a escritura é útil para nos ensinar. Portanto, aprender a respeito de Deus, conhecer a Deus somente através da escritura, que é o livro-texto de Deus, o livro através do qual Ele se nos revelou. Estávamos ontem no estudo dos jovens dizendo que as melhores universidades da Europa, nos seus cursos de teologia, não consideram a Bíblia como livro-texto para o estudo de Deus. Elas não consideram a Bíblia, simplesmente descartam a Bíblia. Usam larga e abundantemente os livros de filosofia, de sociologia e escritos humanos em geral. Menos a Bíblia, menos a Bíblia. Sabemos que a natureza revela Deus de uma forma clara. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, atributos invisíveis, assim o seu eterno poder, segunda coisa, como também a sua própria divindade, terceira coisa. Primeira coisa, atributos invisíveis. Segunda coisa, eterno poder. Terceira coisa, própria divindade. E Paulo continua: claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O advérbio que Paulo usa é claramente. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. No versículo anterior, versículo 19, Paulo diz que a criação natural revela Deus, porque Deus mesmo decide revelar-lhes. Ele disse assim no versículo 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus decidiu lhes revelar. No entanto, irmãos, a nossa confissão é bem clara, né? Diz que esse conhecimento aqui não é suficiente para produzir vida. Não é suficiente para produzir vida. Para produzir o conhecimento do Deus Salvador. É suficiente para revelar o Deus Criador. Mas o Deus Salvador, não. Enquanto Deus se revela a todos os habitantes da terra, através da criação, porque os céus manifestam a glória de Deus, está lá escrito no Salmo 19:1. Enquanto Ele se revela a todos por conta da criação, Ele se revela ao seu povo através da sua palavra. Há aquele versículo conhecido nosso da carta aos Hebreus, que diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Versículos 1 e 2 de Hebreus 1. Deus começou, Deus continuou e Deus terminou de revelar aquilo que quis para que tivéssemos vida eterna. Somente através da sua palavra. Somente. Portanto, irmãos, procurar conhecer o Deus Salvador, o Senhor Jesus Cristo, fora da palavra de Deus, é trabalho perdido, é trabalho sem glória, é trabalho em vão. Não vai se encontrar. O conhecimento pessoal de Deus, que vem pela salvação, ele não se encontra na sabedoria ou no esforço humano, pois o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27 diz assim: Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Então, esse tipo de conhecimento do Deus Salvador não se consegue por sabedoria ou por esforço humano, de forma nenhuma. Somente a quem Deus quer revelar. Dessa forma, só para os crentes. E apenas com o uso do único livro-texto, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O escritor aos Provérbios, no capítulo 22, a partir do versículo 19 até o 21, diz assim, Provérbios 22, de 19 a 21. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Isso aqui é Deus falando a nós. Deus está falando a nós e dizendo assim, para que a tua confiança esteja no Senhor, isto é, em mim, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Notem, os irmãos, a palavra instrução no versículo 19. Quero dar-te hoje a instrução. Versículo 20. Escrevi excelentes coisas. Versículo 21. Palavras da verdade. Todas essas expressões se referem às Sagradas Escrituras, à Bíblia. É através da Bíblia que ficaremos conhecendo o nosso Salvador, tanto para a salvação, como para o nosso progresso no reino de Deus. É dessa forma que o povo do Senhor se tornará forte e ativo. Nós não vamos conhecer o Senhor se não for pela palavra, irmãos. Não é conhecer apenas o Deus Salvador, não. Uma vez conhecendo o Deus Salvador, como já conhecemos, precisamos avançar no conhecimento do Senhor, para que nos tornemos fortes e ativos. Estagnar é loucura. Os que se tornam fortes e ativos não sofrerão fraqueza espiritual, claro. Não sofrerão de desânimo. Não ficarão sujeitos ao erro, aos falsos profetas. Mas o que podemos e devemos conhecer do nosso Deus? Vimos aquelas palavras complicadas no começo desse ponto. Será que é para conhecer aquilo tudinho? É para conhecer aquilo, todas aquelas coisas. Esse assunto nós veremos com mais detalhes nas próximas pregações dessa série. Mas em linhas gerais, nós diremos aos irmãos que Deus ele tem características ou atributos e que Ele decidiu nos revelar. E todos eles têm caráter eterno e imutáveis. Os decretos de Deus não mudam. Infelizmente não mudam. Ou felizmente não mudam. Felizmente para uns e felizmente para outros. Os decretos de Deus, eles foram concebidos, na nossa visão, para nós, antes da fundação do mundo. E quando Ele terminou de elaborar os seus decretos, Ele começou a fase da efetivação, da aplicação dos acontecimentos, que é o que chamamos de a providência de Deus. Então, a providência de Deus, portanto, é a sua forma de ação, em que Ele cria as circunstâncias para que o seu decreto aconteça com precisão infalível. Tudo aquilo que Ele decretou, tudo que Deus decretou, vai acontecer com precisão infalível. É nessa fase que acontece o nascimento da criança, que acontece a morte do pardal, que acontece a eleição e a deposição do rei. Colo subiu e caiu. Só para dar um exemplo, é nessa fase que acontece a queda dos cabelos, a contagem dos cabelos, a salvação dos eleitos. Em segundo lugar, Deus nos revelou quais são as suas características pessoais, os seus atributos, quais sejam, dentre outros, onisciência, presciência, supremacia, soberania, imutabilidade, santidade, poder, fidelidade, bondade, paciência, graça, misericórdia, amor, ira. Hemos de conhecer cada um desses atributos do caráter de Deus. Todos eles que eu citei aqui têm tudo a ver com a nossa vida diária, irmãos. E nós nem nos apercebemos disso. Todos esses atributos têm tudo a ver com a nossa vida diária, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, com o nosso progresso ou estagnação dentro do reino de Deus, com a nossa identificação com o mundo ou com a separação dele. Conhecer o Senhor é uma tarefa trabalhosa, não é para preguiçosos. Aliás, os preguiçosos que são chamados à fé tornam-se imediatamente operosos. Portanto, permanecer preguiçoso é um inequívoco sinal de ainda não ter nascido de novo. A preguiça, portanto, é um sinônimo de fraqueza espiritual e desânimo. Nenhum preguiçoso conhecerá o Senhor.
Porque o povo que conhece ao Senhor se tornará forte e ativo. Em terceiro lugar, irmãos, qual é a relação entre o conhecimento de Deus e a nossa vida diária? O que é que tem a ver conhecer a Deus com a minha vida diária? Trocando em miúdos, né, como diríamos. Olha, Deus nunca esteve interessado em que o seu povo fosse repleto de conhecimentos apenas. De forma nenhuma. Nunca foi interesse de Deus. O propósito de Deus não é salvar pecadores para depois torná-los filósofos, cientistas, eruditos, psicólogos. De forma nenhuma. Se assim o fosse, e seríamos todos orgulhosos de conhecimento adquirido. Passaríamos a nos medir uns em relação aos outros. Passaríamos a concorrer uns com os outros. Sei mais do que aquele. Seríamos superiores a uns e inferiores a outros. E por conta dessa inferioridade, procuraríamos fazer de tudo para ultrapassar o nosso oponente. Então ficaria aquela concorrência até desleal, maquiavélica. Mas o propósito de Deus tem sido que o conheçamos mais e mais. Pois só assim viveremos mais e mais a sua semelhança. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos predestinados, como disse Paulo, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Jesus é como Deus. E Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Os irmãos estão vendo a cadeia, a relação profunda que existe. Deus, irmãos, não quer que acumulemos conhecimentos a respeito dele. Mas antes que o conheçamos, que tenhamos mais e mais características do seu caráter, que sejamos mais e mais moldados à sua imagem. Jesus veio, como diz o hino, para nos legar de novo a imagem de Deus, que perdemos em Adão. O conhecimento sobre Deus nos faria orgulhosos. Ele conhece muito sobre Deus, então ele é orgulhoso. O conhecimento de Deus nos faz humildes, quebrantados. Os homens que conhecem sobre Deus, ufanam-se. Os homens que conhecem a Deus, humilham-se. Não há perigo em se conhecer a Deus e cair no orgulho. De forma nenhuma. Esse risco nós não correremos. Conhecer a Deus e cair no orgulho. Por isso que o profeta liberou geral, para que nos gloriássemos em conhecer a Deus. É como se o profeta dissesse assim: se o conhecimento for do Senhor, então pode se gloriar à vontade. Pode se gloriar à vontade. O propósito de Deus é que sejamos mais e mais semelhantes a Ele. Conhecê-lo é receber da sua plenitude. Conhecer a Deus nos decretos e na providência é afugentar a ansiedade, a preocupação, a inquietação pelo amanhã. Você conhece os decretos de Deus? Conhece o Deus que decreta? Conhece o Deus providente? Conheço não. Então você vai ser um ansioso, um preocupado. Você conhece o Deus que decreta? Conhece o Deus que providencia? Conheço. Então isso afugenta a ansiedade, afugenta a inquietação, afugenta a preocupação. Conhece o Deus onisciente? Não. Então você vai pensar, fazer e falar o que quiser. Você conhece o Deus onisciente? Conheço. Então você vai exercer uma vigilância redobrada sobre as intenções e propósitos do seu coração. Como estão todos patentes diante dele, dia e noite, 24 horas por dia. E com isso você vai se sentir estimulado a refrear o mal, a purgar os pensamentos indevidos e indecorosos. Por isso que quem conhece o Senhor se torna forte e ativo. Conhece o Deus Supremo? Você conhece a supremacia de Deus? Não, então você vai pensar que Deus é como você. Instável emocionalmente, muda as ideias de uma hora para outra. Conhece a supremacia de Deus? Conheço. Então você vai abandonar a ideia de que Deus muda de opinião, de que Ele age por impulso, de que, como nós, está sujeito às variações do tempo e às circunstâncias involuntárias desta vida. Você conhece o Deus soberano? Não. Então, meu amigo, sua vida vai ser um desastre. Você conhece o Deus soberano? Conheço. Então você vai repousar tranquilo, pois o timoneiro do universo está comandando todas as atividades do céu e da terra, dirigindo até o caminhar de uma formiga, até o caminhar da cobra na penha, até o caminho da águia no céu, até o caminho do navio no mar. Ele controla todos esses detalhes. Você conhece o Deus soberano? Conheço. Então você vai repousar tranquilo. Você conhece o Deus imutável? Conheço. Então você crê que nada absolutamente mudará seus planos. Que a sua oração vai apenas estabelecer o decreto dele, vai apenas cumprir a vontade dele. Nunca vai mudar a vontade de Deus. Você conhece o Deus imutável? Conheço. Então você vai ser uma pessoa bem-aventurada. De que maneira, irmão, seremos mais e mais livres do pecado?
das práticas pecaminosas anteriores à nossa chamada eficaz. Pelo conhecimento do Deus Santo, Deus providente, Deus decretador, Deus supremo, Deus soberano, Deus imutável e agora o Deus Santo. Conhece o Deus Santo? Conheço. Então, à medida que nós conhecemos o Deus Santo, receberemos mais e mais da sua santidade, do seu caráter santo, puro, separado, e seremos mais e mais santos, mais e mais puros, separados, exemplo dos fiéis. Isso é conhecer a santidade de Deus. De que maneira seremos cada dia mais ousados na proclamação da sua palavra, dos seus feitos prodigiosos, das suas maravilhas, pelo conhecimento do Deus poderoso, do Deus todo-poderoso. Ele disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Atos 1:8. Receber poder é conhecer o Deus Todo-Poderoso. Você recebeu porque você conhece. Conhece o Deus Todo-Poderoso, que vai lhe capacitar a ser ousada testemunha da sua palavra. Isso é conhecer o poder de Deus. De que maneira chegaremos à posição de estarmos dispostos a morrer por amor à palavra de Deus, se não conhecemos o Deus fiel, o Deus de toda fidelidade? Você conhece a fidelidade de Deus? Não. Na primeira esquina você vai negar a sua fé. Conhece a fidelidade de Deus? Conheço. Então você vai estar disposto a morrer. A sua fidelidade será tanto maior, quanto maior for o seu conhecimento do Deus fiel. Quando isso ocorrer, também seremos entregues à morte o dia todo. Seremos reputados como ovelhas para o matadouro. E isso, mudos, sem dizer palavra. Seremos imolados, calados. Isso é reconhecer. Isso é conhecer a fidelidade de Deus. No livro Rastro de Sangue, diz que o imperador Nero, ele perseguia tantos cristãos, mas ficava intrigado, ficava curioso. Certa vez ele formou uma junta para investigar, uma CPI, para investigar porque aquele povo sofria calado. Sofria calado. Aquilo era um objeto de deixar o imperador intrigado. E a CPI foi lá e investigou, não encontrou nada. E as pessoas morriam caladas, não se defendiam. Iam para a fogueira, iam para a forca, iam para a cova dos leões, iam para as tumbas e sepulcros da terra, eram enterradas vivas, caladas, porque elas conheciam a fidelidade de Deus. De que maneira valorizaremos a paz que temos com Deus, se nem ao menos nos lembramos de como era a nossa situação, quando estávamos debaixo da ira de Deus? Você conhece a ira de Deus? Conheço, eu já estive debaixo dela, é terrível. E agora você conhece a paz de Deus? Conheço, eu passei de sob a ira para sob a paz de Deus. Então hoje eu sei, eu conheço as duas características desse caráter tremendo de Deus. De que maneira seremos gratos eternamente para com o nosso Deus, se não conhecemos que tudo o que temos é única e exclusivamente devido à bondade e misericórdia de Deus? Você conhece a bondade de Deus? Ah, conheço, isso todo mundo conhece. Conhece a misericórdia? Ah, conheço. Isso é conhecer a bondade de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus. De que maneira poderemos ter um coração agradecido se não conhecemos esses aspectos do caráter de Deus? Por fim, como poderemos louvar eternamente a Deus pelo seu grande amor, com que nos amou, se não conhecemos o alcance desse amor? Como valorizaremos a segurança eterna da nossa salvação sem conhecer o Deus amoroso? O apóstolo Paulo, ele manifestou essa preocupação para com a igreja de Éfeso. Ele queria, por todos os meios, por fim, que a igreja de Éfeso conhecesse o amor de Cristo. Efésios capítulo 3. A importância de conhecer o amor de Cristo é tão magnífica, tão estupenda, que simplesmente não dá para expressar, não dá para falar, só dá para sentir. Só sente, só sabe quem sente. 3, 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O que eu puder me quebrar em oração, internamente e externamente, uma postura de joelhos, vou fazer, para que essa oração minha seja atendida. Paulo está dizendo isso. De quem toma, versículo 15, o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo orava para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, com E maiúsculo, no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, não só a igreja de Éfeso, mas a igreja batista reformada em Caruaru também, qual é a largura e o comprimento
e a altura e a profundidade. Então Paulo começou a expandir as direções. Altura, profundidade, largura e comprimento. Todas as direções. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, conhecer a fantasticidade do amor de Cristo é conhecer o Senhor. É ser tomado de toda a sua plenitude. Observem os irmãos, compreender com todos os santos, com todos os crentes, qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo. Conhecendo dessa forma, seremos um povo forte e ativo, sem sombra de dúvida. Seremos uma igreja forte e ativa, vitoriosa sobre o erro, sobre os falsos profetas. Uma igreja que conhece o seu Senhor, uma igreja que manifesta a vida do seu Senhor. É essa a fortíssima relação entre o conhecimento de Deus e a nossa vida prática. Irmãos, a relação entre o conhecimento de Deus e a força e vigor espirituais não foi linguagem apenas do profeta Daniel. Ele foi também um dos homens de Deus que enxergou essa infalível relação entre a falta do conhecimento de Deus e a derrota, o cativeiro, a escravidão ao pecado, a vida de vícios, a vida sem vitórias, a vida de fraquezas espirituais, a vida sem vigor, uma vida sujeita a erros doutrinários básicos e a erros doutrinários profundos. É causa de sujeição aos ensinos falsos, uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, de tristeza crônica, uma vida alienada. Nós vimos que a linguagem dos escritores bíblicos, ela foi uniforme quanto ao conhecimento de Deus. Irmão, sinceramente, eu creio que todos nos consideramos ignorantes de Deus. Todos nos consideramos ignorantes. Quanto mais lemos a Bíblia e estudamos, mais vemos a nossa distância de Deus. Então, à medida que nós lemos as nossas Bíblias, peçamos também graça e misericórdia a Deus, para que Ele nos faça progredir. Senão, nada será feito. Seremos estagnados, pessoas comuns, crentes comuns, que não vão chegar muito longe, não. Quais atributos de Deus nós temos conhecido bem? Quais atributos de Deus nós temos condições de ensiná-los aos outros, por tê-los primeiro experimentado nas nossas vidas? Que diferenças, ou quais diferenças, o conhecimento do nosso Salvador que temos, tem produzido no nosso modo de proceder, com relação ao modo de viver das pessoas não regeneradas? Quais são as diferenças? Tem havido diferença ou tem sido a mesma coisa? Quais são os atributos de Deus que têm produzido fortalecimento, edificação no nosso homem interior? Temos conhecido de fato o nosso Deus? Como poderemos adorar um Deus que não conhecemos o suficiente, o mínimo necessário? Como é que está o nosso culto contínuo, irmãos? Se nem ao menos conhecemos a teoria sobre os atributos de Deus, que diremos a prática? Irmãos, como ficamos diminuídos? Como ficamos diminuídos diante da grandeza de Deus e diante da nossa própria negligência? Se por um lado nós temos o desafio de conhecer um Deus enorme, um Deus imenso, um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus insondável, se temos esse desafio por um lado, por outro lado, temos o desafio de lutar contra a negligência nossa, a preguiça, a indolência, a identificação com o mundo, as atrações e belezas do mundo, os objetos da nossa cobiça, falta de visão espiritual. Na verdade, temos montanhas intransponíveis, temos inimigos invencíveis. Será que vamos ficar o tempo inteirinho falando da inexistência do livre-arbítrio, quebrando cabeça em explicar às pessoas sobre predestinação, ou sobre a forma de batismo, ou sobre as disputas pessoais com os inimigos da palavra? Se formos perder o tempo todinho nosso com essas coisas, nós vamos esquecer de progredir no conhecimento de Deus. Falemos essas coisas, claro, mas não esqueçamos que o principal, a prioridade número 0 da nossa vida é conhecer o Senhor. Lembremos que o conhecimento de Deus não é uma opção, mas é uma ordem, uma imposição, é um imperativo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse o profeta Oséias, como o irmão orou. Jesus disse: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Paulo disse assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que você aprenda sobre Deus, a respeito de Deus, para que conheça Deus, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Adorar um Deus que não conhecemos vai ser uma tarefa hipócrita. Hipócrita. Vamos fazer de conta que adoramos. Vamos fazer de conta que somos uma igreja. Vamos fazer de conta que somos reformados. Vamos fazer de conta que o nosso conhecimento sobre Deus
é igual ao nosso conhecimento de Deus. Vamos fazer de conta que deixamos o pecado. Vamos fazer de conta que somos novas criaturas. Dessa maneira, ao invés de prestarmos um legítimo culto contínuo a Deus, nós vamos prestar um culto hipocritamente contínuo. Não nos esqueçamos disso, irmãos, mas vale um pequeno conhecimento de Deus do que um grande conhecimento sobre Deus. Perguntemos, irmãos, pessoalmente, nesse momento, desde o meu levantar de manhã cedo até o meu deitar à noite, em que tem pesado? Qual tem sido a influência que tem exercido nas minhas palavras, nos meus pensamentos e nas minhas ações o conhecimento de Deus? Cada um se pergunte. Nós temos mostrado diante de nós, diante de Deus e diante do nosso próximo, que realmente conhecemos o nosso Deus, que realmente conhecemos aquele a quem adoramos? No nosso trabalho ou no nosso desemprego, nos nossos lares, nas nossas viagens, nas nossas relações com os nossos irmãos e com o nosso próximo, nas nossas relações comerciais, temos nós mostrado que, de fato, conhecemos um Deus santo, eterno, imutável, bendito, sim ou não? A respeito dos nascidos de novo, o próprio Deus falou o seguinte, Jeremias 24, dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Temos recebido esse coração ou não? Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Irmãos, esse versículo é sério, viu, irmãos? Isso tem sido uma realidade nas nossas vidas ou não? Eis aí um grande teste para os irmãos saberem se são ou não. Se estão no povo ou ainda não foram chamados. E o apóstolo João, na sua primeira carta, falando a mesma linguagem do profeta Jeremias, disse o seguinte, 1 João capítulo 1, capítulo 2, aliás. 1 João 2, 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Eis outra prova incontestável que estamos conhecendo a Deus, se guardamos os seus mandamentos. A nossa força espiritual e a nossa atividade dentro do reino de Deus serão diretamente proporcionais ao nosso conhecimento do nosso Deus. Sem o conhecimento de Jesus, seremos fracos espirituais, seremos inativos na obra, seremos objeto de escravidão na Babilônia, nas práticas do pecado, nos vícios, na forma de agir do mundo, no erro, no desvio da doutrina, do ensino bíblico. Mas conhecendo o Senhor, o nosso Deus, o seu caráter, a sua forma de agir, seremos cada dia mais e mais fortes no Espírito e cada dia mais operosos no reino, cada dia mais imunes ao erro, ao pecado, cada dia mais transformados de glória em glória, cada dia mais vitoriosos, cada dia mais conformados à imagem de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.